Olá, eu me chamo Thales Rosa, sou professor de Geografia e vim apresentar aqui o projeto SPAFAM, Estufas Sustentáveis para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar na Amazônia. Eu falo aqui exatamente da Amazônia, né, do estado do Amapá, na cidade de Macapá. Eu sou professor de Geografia na Escola Visconde de Mauá. Nós fazemos parte da rede de educação básica do SESI, né? Então é uma rede que tem escolas aí em todo o Brasil. E a nossa ideia é exatamente implementar este modelo de estufa aqui no espaço da escola, onde já está sendo construída uma horta e nós iremos entrar aí com essa cobertura, certo? Então, para começar o projeto, é interessante a gente entender um pouquinho da premissa, como ele se deu, né? Então, o nosso projeto ele se iniciou nas aulas de geografia do nono ano, quando nós discutíamos ali a agricultura familiar frente à agricultura agroindustrial, as agriculturas de grande porte, né? Então a gente tem uma agricultura de pequeno porte que é realizada especialmente aqui na cidade aos arredores, né? E que abastece a nós aqui que vivemos na cidade. Então, nós conversávamos sobre as dificuldades. Eu tenho uma experiência anterior com esses agricultores, né, em alguns trabalhos, e eu pude transmitir para eles algumas dificuldades que eles tinham. E chegamos a um ponto. O que nós poderíamos fazer para conseguir auxiliar esse agricultor familiar, né? O que nós poderíamos fazer aqui como escola, né? Que pudesse, de forma prática, otimizar essa produção, fazer com que ele conseguisse ali ter uma vida mais proveitosa nesse sentido. Então, a gente começa falando das estufas, visto que essas estufas eram uma das principais queixas que os agricultores familiares tinham. Então, a ausência de uma estufa, né, a dificuldade de acesso a essa estufa. Então, uma estufa, ela nada mais é do que uma proteção ambiental para plantas, hortaliças. Essa proteção também é chamada de casas de vegetação, são sinônimos aí, né? Ela é muito importante porque consegue controlar o ambiente que esse agricultor produz. Então, aqui na Amazônia, nós temos dois períodos, né, bem definidos. Aqui, um período de estiagem, né, e um período de muitas chuvas, né, de alta pluviosidade. E esse período de chuva faz com que o agricultor não consiga produzir tanto quanto ele gostaria e com a qualidade que ele gostaria, exatamente porque ele não tem controle sobre o ambiente. É aí que entram as estufas. Só que, né, existe um probleminha aí, que é o acesso, o valor que essas estufas têm para serem compradas, instaladas, né, implementadas. A agricultura familiar é uma agricultura de pequeno porte, onde as famílias organizadas ali não têm acesso a uma linha de crédito tão grande e que às vezes não conseguem também juntar para construir, né, essa estrutura. Então, nós chegamos nesse ponto-chave na nossa aula. Será se nós conseguiríamos, de alguma forma, facilitar esse acesso, né? O que nós poderíamos fazer para conseguir ajudar de forma efetiva, prática, esse agricultor? Ah, Nesse processo de questionamento entre nós, né, turma, professor, nós chegamos ao ponto das estufas, né? Então, uma estufa conseguiria ajudar, mas como nós poderíamos dar esse acesso e como construir? Nós não teríamos dinheiro, né? A escola não teria capacidade de gerar, produzir estufas para todos os agricultores. Pensamos então, por que não tentar um material alternativo, né? Por que não tentar uma forma de baratear essas estruturas? Foi aí que entraram as garrafas PETs, né? Então a gente pensou numa forma de construir a cobertura ali, que é uma das partes principais, a partir dessa garrafa PET, que é um produto ali que é descartado, né? Constantemente agredido o meio ambiente e não tem um descarte mais proveitoso. Nesse processo, a gente conseguiria recolher e conseguiria dar um fim mais, né, adequado. Para isso, a gente estruturou um projeto com o objetivo principal de desenvolver inicialmente um protótipo de estufa, né, para a produção de hortaliças na agricultura familiar e na Amazônia. É muito importante essa parte, né, essa característica amazônica, porque nós vamos exatamente pensar numa estrutura focada no nosso clima, no clima equatorial.
Então, com objetivos específicos, nós temos levantar bibliografia sobre sustentabilidade, agricultura familiar, estufas, entender um pouquinho, né, da base para que a gente possa dar continuidade ao projeto. Pesquisar sobre as experiências de estufas já construídas, então saber se alguém já fez, se tem sido aplicado. Nós, nesses 2 primeiros objetivos específicos, nós já chegamos ali, especialmente no segundo, a entender que existem estufas construídas, né, com cobertura a partir desse material, que são as PET. Entretanto, elas são ali instaladas na região sul do Brasil, sudeste, que possui um clima muito diferente do clima aqui da Amazônia. Por isso, dificilmente se adaptariam, né, ao modelo de produção local. Depois, pensar no modelo, como nós poderíamos estruturar, né, a partir das garrafas PET. Nós pensamos em criar telhas, né? Então, elaborar um modelo de telhas a partir das garrafas PET. A gente cortaria ali a garrafa ao meio, garrafas de 2 litros, né, que são mais comumente usadas, e a partir dali seria gerado uma telha, certo? Essa telha seria unida, nós vamos ver posteriormente um pouquinho mais na metodologia como vai funcionar essa estrutura. E, por fim, apresentar esse modelo, né, que é onde nós já chegamos, pelo menos de forma digital. A metodologia aqui nós dividimos em pequenas metas, né, visando cumprir o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, nós dividimos em 4 etapas, que vão desde dividir os temas entre os alunos. Esse foi um processo que envolveu inicialmente 3 alunos do 9º ano, Júlio, Aloísio e Vitor, que conseguiram pesquisar, entender um pouquinho mais do que é, para que serve, né, a importância para a agricultura familiar, até desenhar um esboço de estufa e conseguir ali que um profissional da área de design estruturasse, né, pensasse nesse projeto para a gente, né? Tudo isso já vai ser apresentado agora, boa parte disso vai ser apresentado agora. Como resultado, a gente já começa a pensar na sustentação dessa estufa. Então, uma estufa ela pode ser sustentada de diversos materiais, que vão desde canos de água, de plástico, cimento, ferro, mas aqui na Amazônia a gente utilizaria a madeira, né? A madeira que é um material de fácil acesso, aqui para a gente é mais barato, visto a diversidade florestal que nós temos. Então, a gente pensou nesse modelo de estrutura. Obviamente, existem várias formas de você estruturar essa madeira. Nós vamos ver exatamente como a gente pensaria, como a gente idealizou esse modelo para a nossa região. Aqui, a cobertura, nós faríamos das garrafas PET, então a gente criaria ali uma espécie de telhas ecológicas, né, a partir dessas garrafas, cortadas ao meio, e a partir dali, olha, unidas por meio de nylon, né? Então, a gente está pensando, conversando com outros profissionais da área, para entender qual seria a melhor forma de unir essas telhas, qual seria a melhor forma de estruturar, exatamente para que a gente consiga construir algo de qualidade, né? Que realmente possa ser utilizado no mundo real. Ainda, nós temos aqui uma espécie de ideia futura, né, de como funcionaria. Então, a gente tem ali um esquema de mais ou menos 1 metro, né, 1 metro de estrutura, seriam necessários 14 garrafas inteiras, né, cortadas ao meio. E para a gente construir uma estufa de 3 metros de altura por 5 metros de largura e 8 de profundidade, seriam necessários ali 1.282 garrafas inteiras. Então, essa um modelo que nós estamos pensando, ele pode ser ampliado, ele pode ser diminuído, essa é só uma ideia de como as telhas, né, funcionariam, qual seria esse quantitativo para a gente construir. Agora, nós chegamos aqui à questão da especificidade local, né, a questão climática local. Então, nós temos períodos aqui de muita chuva, e isso faz com que boa parte da produção do agricultor seja perdida ou, enfim, não tenha uma qualidade que ele espera, né? E, consequentemente, ele não consiga vender pelo preço que ele gostaria. Então, a nossa ideia aqui é construir uma estufa adaptada a esse clima. Então, no período de estiagem, ali, ele poderia levantar as laterais, como mostra aqui a imagem. Então, as laterais seriam móveis.
Essas laterais seriam móveis visto o material, então a garrafa PET te permite isso, é um material maleável e te permite ali conseguir dobrar, né, enrolar como se fosse uma cortina, e a partir disso ele conseguiria, pela visualização do tempo, né, ali se vai ter uma chuva mais prolongada, ele poderia descer essa cortina, ou não, é um dia inteiramente ensolarado, ele poderia subir essa cortina, exatamente porque a gente sabe que no período de estiagem, né, onde existe uma temperatura muito elevada, é muito complicado o agricultor trabalhar dentro de uma estufa fechada. Então, a nossa ideia é exatamente ele ter essa possibilidade de descer e levantar essas laterais, né, que seria esse diferencial para a nossa região. Então, ele faria como uma espécie de cortina, enrolaria, né, esse material até o topo, a parte inferior aqui da estufa, e a partir dali conseguiria fazer seu trabalho comumente. Esse é um modelo, é um protótipo, como eu venho falando aqui, enfatizando, né, nessa apresentação. Então, a gente está em conversa, a gente tem pensado em outras formas, né, discutido ideias, principalmente com outros profissionais, para trazer uma melhor qualidade. Nós participamos já da Feira do Estado do Amapá, aqui conseguimos alcançar o primeiro lugar na área da agricultura, e a partir daí nós tivemos uma série de ideias que nós estamos testando, né? Então, inicialmente vamos implementar na escola Visconde de Mauá e posteriormente, com a ideia de envolver a comunidade estudantil, a escola, né, professores, técnicos, alunos, a comunidade externa, envolver a comunidade para que a gente consiga ter esse material e consiga, olha, sensibilizar quanto a o descarte, né, o descarte ali mais adequado, reciclagem, e também pensar ali no agricultor familiar que está sofrendo com este problema. E assim nós chegamos, né, primeiramente entendendo que a agricultura familiar é muito importante para a produção de alimentos. Então, nós comemos basicamente o que o agricultor familiar produz, né? E é um vetor de desenvolvimento social muito importante. Se você pensar que nessas famílias estão empregados os filhos, né, a esposa, o marido, e cada um tem uma função diferente ali, às vezes o vizinho. Então, é uma agricultura de pequeno porte que está gerando emprego, que está gerando desenvolvimento local, né? Além disso, a gente pensa em uma construção com materiais alternativos que possa trazer um viés sustentável a essa produção. E, por fim, ali a gente pensa nesse protótipo, né? Com material barato, acessível e uma prática que pode levar toda uma comunidade a uma questão mais sustentável, né? A um pensar mais sustentável das coisas. Esse foi o nosso projeto, agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar aqui pelo e-mail, pelo telefone, tudo bem? Esse é um resumo do que vai vir no projeto escrito, então, para quem tiver mais interesse sobre o nosso projeto, a gente tem ali o projeto escrito futuramente ali nos anais do evento, para você entender um pouquinho mais o que nós estamos fazendo. E é um processo, né? Nós estamos ali no meio do processo, futuramente vamos implementar, e a partir daí vamos ver qual o impacto positivo nós podemos gerar para além dos muros da escola, né? É um acordo que nós temos aqui e é importante que a gente se mova e consiga alcançar também outras pessoas além do que estão aqui na escola. É isso, obrigado, tchau, tchau.